Licitação: conceito, natureza jurídica, objeto e finalidade. A licitação é um procedimento administrativo formal utilizado pela administração pública para contratar serviços ou adquirir bens de fornecedores do setor privado, garantindo igualdade de condições a todos os concorrentes. Conceito: a licitação é um processo administrativo por meio do qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, em conformidade com os princípios da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao edital, julgamento objetivo e aqueles correlatos. Natureza jurídica: a licitação tem natureza jurídica de um procedimento administrativo pré-contratual obrigatório para a administração pública, que visa garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, selecionar a proposta mais vantajosa para o contrato e promover o desenvolvimento nacional sustentável. É regulada pela Lei nº 14.133, de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Objeto: o objeto da licitação pode ser a contratação de obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações, no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. O objeto deve ser claramente definido no edital, que é o instrumento convocatório da licitação. Finalidade: a principal finalidade da licitação é assegurar a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, promover a isonomia entre os participantes, assegurar a transparência dos atos públicos e combater a corrupção. A licitação busca também garantir a eficiência na aplicação dos recursos públicos e fomentar a competitividade. As licitações são divididas em diversas modalidades, como pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo, cada uma adequada a diferentes tipos de contratação e valores. Vejamos agora algumas questões anteriores sobre licitação. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos não é aplicável às contratações relativas à gestão, direta ou indireta, das reservas internacionais do Brasil. Estas serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco Central do Brasil. Sobre as situações em que se aplica a nova Lei de Licitações, dentre outras temos alienação e concessão de direito real de uso de bens, locação e contratações de tecnologia da informação e de comunicação. Trata-se de forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data vinculada à apresentação das propostas para os custos decorrentes do mercado e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado para os custos decorrentes da mão de obra. A definição apresentada corresponde ao conceito legal de repactuação. Considerando processos de licitação de obras públicas, é correto considerar que o vencedor deverá ceder à administração pública, nos concursos destinados à elaboração de projeto, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. De acordo com a Lei de Licitação, o processo administrativo de chamamento público, em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto, quando convocados, é denominado credenciamento. Acerca da nova Lei de Licitações, em licitação que envolva bens ou serviços especiais, cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado, por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados
por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da lei de licitação. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira, apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato. Segundo o artigo 5º da Lei de Licitações e Contratos, entre os princípios que serão observados na aplicação da referida lei estão, dentre outros, o planejamento e a competitividade. O procedimento licitatório não é um fim em si mesmo, mas sim um instrumento por meio do qual a administração seleciona a proposta mais vantajosa para o interesse público. Os recursos orçamentário-financeiros são escassos e, por isso, em qualquer processo de licitação que desemboque na contratação ou aquisição, incorre-se em custos explícitos e implícitos. Assim, as licitações públicas devem girar em torno de três aspectos fundamentais: preços, qualidade e celeridade. De acordo com os conceitos e as características apontadas, o procedimento licitatório deverá observar o princípio da eficiência. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que rege as licitações, gera corretamente a seguinte constatação: o edital ou instrumento equivalente, uma vez publicado, vincula a administração pública e cria direitos para os particulares que a ele se submetam. O tratamento diferenciado e preferencial atribuído às micro e pequenas empresas nas licitações públicas é uma exceção ao princípio licitatório denominado princípio da isonomia. Bons estudos e até o próximo vídeo.